Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje mais uma edição do nosso speedrun, o nosso formato menorzinho, onde a gente pega um assunto que talvez não renderia um episódio completo, ou que a gente quer debater de uma forma mais informal, sem muita pauta, sem muito roteiro. E nós discutimos aqui até em 40 minutos, às vezes 50, às vezes uma hora e pouquinho, porque a gente se empolga, acontece. Principalmente com as pessoas que aqui estão envolvidas. Eu sou o Hilário e estou junto com o Luigi e com o Roquete para falarmos sobre o The Game Awards de 2025. Exatamente, o Clair Obscur Awards 2025, né, praticamente. É. Cara, eu acho que eu nunca tive tão feliz, sabe, com o The Game Awards, velho. Eu que concordo. Antes eu sempre ficava... Cara, antes eu sempre ficava meio tipo, putz, velho, ou tá muito ruim os indicados, como foi ano passado, ou tá muito, sei lá, tipo, eu sei que vai ter algum... Tipo, vinha algum jogo muito bom que eu queria que ganhasse, só que eu sabia que não ia ganhar, porque, sei lá, o outro tinha um lobby mais forte, ou tava com uma campanha melhor e afins. Esse ano eu tô verdadeiramente feliz, velho, com a lista de indicados todas. Tipo, até mesmo que deu polêmica, eu tô leve com relação a isso. Eu me sinto assim, esse ano está sendo um ano muito bom. Eu tô muito satisfeito, ainda mais com as indicações que tá envolvido com o Clair Obscur, por causa que eu vejo a Ubisoft cada vez mais amarga por ter perdido o pessoal que fez. Eu fico só feliz, gente. Eu só fico muito feliz. Então, antes da gente entrar nas discussões sobre o The Game Awards de 2025, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, Fliperama Nerd Oficial, e também nós temos o nosso Spotify e o nosso canal no YouTube, como as nossas principais formas de você escutar os nossos episódios. E também nós estamos em todos os agregadores, no Deezer, no iTunes e por aí vai. Então acesse a plataforma que você quiser escutar a gente e dê uma review, se inscreva no canal, ative a notificação, dê um feedback pra gente, que tudo isso é muito importante pra gente saber, né, o que você está achando dos nossos episódios. E se você quiser ir além, nós também temos nosso financiamento coletivo no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram. A gente troca ideia, conversa com nossos ouvintes, conta as novidades, conta as fofocas todas. E nesse final de ano, com retrospectivas, com premiações, nós vamos estar lá compartilhando também com os nossos ouvintes todas essas experiências. E os nossos demais links estão aqui na descrição do episódio, então dê aquela checagem braba e deu essa força pra gente. Tem um outro detalhe, né? Diga. Como a gente tá falando de Clair Obscur Awards, também vale salientar que a gente já tem um episódio de Clair Obscur Expedition 33. Na verdade, não só dois episódios de Clair Obscur que a gente gravou lá junto com o... Quem que foi a bancada? Foi eu, você, o Gable... E o Lucas, irmão do Bittencourt. Lucas, o Bittencourt irmão, exatamente. Vale a pena conferir lá. E a gente não vai falar muito de Clair Obscur também, porque a gente já falou literalmente por 3 horas em outros episódios. Então vale a pena dar uma conferidinha lá, caso você tenha interesse. Então, recados dados, bora pra nossa conversa principal, então. The Game Awards 2025, muitas premiações, muitos jogos indicados, muitas felicidades, algumas polêmicas, mas antes de a gente começar a passar pelas categorias e falar sobre as nossas opiniões sobre os indicados e quem a gente acha ou quem a gente quer que ganhe, só dando um contexto sobre o formato do episódio, nós não vamos passar por todas as categorias, até porque tem algumas ali que nós não teríamos muito o que opinar, então, como por exemplo a parte de esportes, a parte de até inovação em acessibilidade, nós não somos as melhores pessoas para falar sobre isso, né? Então a gente acabou pegando uma seleção das categorias que a gente tem algo a dizer, então nós vamos passar por elas, falando dos indicados e dando os nossos votos. E antes de a gente entrar também na primeira categoria, só uma curiosidade, que eu fiquei muito feliz quando eu descobri que Clair Obscur bateu o recorde, né, de jogo mais indicado da história do The Game Awards, e a gente vai ver isso durante as categorias. Merecidíssimo, inclusive, viu?
Eu já tava esperando que ele ia vir forte, mas chegar pra bater recorde foi uma boa surpresa, viu? Com relação ao Claro Obscure. Foram 12 indicações, uma loucura. Não, foram 13. Não, foram mais, na verdade. Foi ele foi indicado em 12 categorias, né? Eu vi Ou que não? eram Bem, 12 teve indicações. Uma categoria foi 3 indicações, né? Não, foi 12 indicações, verdade. Eu tô fazendo a conta aqui errada aqui. Foram 12 indicações, mas na categoria de Best Performance, né, dos atores, foram 3 lá. Mas a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Chegando lá, eu falo que eu discordo disso. Que isso? Polêmicas já, Luigi? Polêmicas já, desde já, bicho. Que isso? Então, quem quer puxar a primeira categoria? Eu tenho uma reclamação de não ter Sonic no melhor adaptação. Eu acho esse ano, cara, esse ano foi um ano de muita adaptação e muita adaptação bunda, bicho. Eu fiquei impressionado. Mas o Sonic, ele tava dentro do calendário do The Game Awards desse ano, não entrou e, tipo, ficou muita a sensação de que foi simplesmente esquecido. Tipo, a galera esqueceu de votar nele. E eu digo mais, se ele tivesse entrado nessa votação, ele ia ganhar de lavada. Também acho. Mas quais foram os indicados então, Luigi? Putz, peraí. Eu já tô aqui. Melhor, em questão da categoria de melhor adaptação, os indicados foram a Minecraft Movie, Devil May Cry, Splinter Cell, Death Watch, The Last of Us Season 2 e Until Dawn. Esses foram os indicados. Tudo adaptação bunda, bicho. Tudo que é tipo, mano, tudo podia bunda, ser melhor, podia ter sido melhor. Eu votei em Devil May Cry, só que, tipo, cara, é tudo adaptação bunda. Se tivesse Sonic, o Sonic teria ganhado fácil. Nessa eu votei no Devil May Cry também, só por votar em alguma, assim, porque nenhuma dessas me apeteceu muito, não. Ok, eu quero que me escutem, mas eu votei no filme do Minecraft. Outra adaptação bunda, bicho. É isso. Oi, Bruno, mas eu tive umas razões pra votar. É o Chicken Jockey? Votei, por que eu votei no filme do Minecraft em questão de adaptação? Então, razões, o Jack Black e o Jason Momoa, adoro eles. Outra razão também, eles acabaram fazendo aquela homenagem pra aquele jogador lá, o Technoblade, um grande screamer de Minecraft que acabou morrendo de câncer. Eles fizeram uma homenagem pra ele dentro do filme. Achei fofo essa homenagem, o filme tem um certo humor e o Jack Black mandou bem naquela música. Então é isso. Melhor adaptação. Um ano de adaptações bundas. Melhor adaptação, cadê Sonic? Cadê o Sonic? Não tem o Shadow. Não tem o Shadow, velho. Porra, como é que eu vou sentir o Shadow no meu cu assim? Meu Deus, cara. Vocês já ouviram essa música? Nunca ouviram? Não, mano. Eu só sei que eu vim fazer um anúncio. Caralho. Não teve o anúncio, velho. Não teve o anúncio. Não teve anúncio. Depois vou mandar a música pra vocês. Então vamos lá. Melhor multiplayer. A gente teve Ark Raiders, que foi meu voto. Battlefield 6, que também merecia meu voto. Elden Ring Night Rain. Peak, que também merecia meu voto. E Split Fiction, que foi o novo jogo da Haze Light, mesmo estúdio de It Takes Two. Fuck the Oscars. É o mesmo estúdio do Fuck the Oscars. Em que vocês votaram? Eu votei em Ark Raiders e eu quero justificar meu voto. Eu votei no Elden Ring Night Rain, que inclusive nós temos um episódio gravado, então escute lá, ficou um episódio bem legal. E eu votei nele porque era o jogo multiplayer que tinha tudo pra dar errado, tinha uma má vontade gigantesca em relação a ele, mas eu acho que surpreendeu todo mundo e me fez jogar um multiplayer por mais de 50 horas, o que é algo extremamente raro de acontecer. O único que fez isso foi Destiny, né? De fato. Mas a ideia é que a gente tá falando de 2.000 horas. No meu voto, eu tava muito em dúvida entre Elden Ring, Night Rain e o Peak. Mas eu acho que por questão de acessibilidade e também por questão de ser mais divertido, acabei votando mais no Peak. Tô doido pra jogar ele com vocês. Você tá me devendo gameplay, hein, Luigi? Sim, eu tô devendo, mas vai sair. Só esperar a gente finalizar o RV da Yet e a gente vai pro Peak. Eu também, mano, adorei o fato que eles botaram uma atualização pra, tipo, eles listaram as coisas lá, coisa padrão e aí canibalismo. A história de desenvolvimento do Peak é muito interessante, né? Porque é da AgroCrab, que é do mesmo estúdio que fez o Another Crab Treasure, que é um Souls-like de caranguejo que eu
amo esse jogo. E aí eles estavam com um plano de desenvolvimento do próximo projeto. E para lançar algo mais leve e tentar arrecadar um pouco mais de dinheiro, eles lançaram Peak. E Peak simplesmente estourou. Sim. E fez eles ganharem muito mais dinheiro do que todos os outros jogos que eles já lançaram. Então eu gosto muito desse estúdio e fiquei muito feliz por eles também. Cara, e é bem essa historinha, né, do patinho feio que tá lá desenvolvendo bem em marcha lenta só pra sair, ver no que é que dá e o bicho explode. Mas esse é meu voto, não tenho vergonha nenhuma. O Peak parece simplesmente um jogo muito bom em questão multiplayer, por causa que você joga com um monte de amigo, todo mundo morre, todo mundo se xinga, todo mundo se come. Meu Deus, cara. Que isso? Que isso? Eu tô errado. Tá parecendo Among Us, velho. Mas Peak foi bem o jogo Among Us, né, desse ano. Foi o jogo que todo mundo jogou, todo mundo participou, se divertiu. Eu vi umas reclamações sobre o RV There Yet e o Repo não ter entrado aí, mas eu acho que o Repo é do ano passado, né? Eu acho que é. E ele fez muito mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora, se for pegar pra comparar. O Peak, ele foi um sucesso bem mais internacional. Concordo. Mas o meu voto vai para a Embark, que deu conta de pegar um gênero que até então era extremamente nichado, extremamente gênero de nerdola de FPS, que é o gênero de extraction shooter, e deu conta de transformar ele em algo mainstream. Talvez meu voto esteja um pouco carregado pelo calor do momento, talvez, mas pelo que eu tô vendo, o Arc Raiders tem tudo pra ser um puta de um jogo contínuo, um jogo como serviço, um multiplayer muito bem feito, nível Fortnite, nível COD Warzone. Ele vai ser praticamente o expoente do seu próprio gênero, né, no caso. E esse calor do momento será uma consequência para o Luigi do futuro. Exato. Eu não vou me arrepender, não. Apesar de eu gostar muito de Peak, eu acho que tipo, o impacto que o Arc Raiders está fazendo dentro da indústria é um impacto muito, muito positivo. E o Battlefield também, ele ficou muito bom, a galera tá gostando muito, mas... velho, o Battlefield, tipo, porra... Pra ele ficar bom, ele tem que voltar ao que ele era. Eu tô meio, tipo... Pode crer. Tem que fazer um Battlefield 3 em HD pra ele voltar à glória dele, sendo que, tipo, o Battlefield 1, por exemplo, foi maravilhoso, bicho. Tenho sentimentos conflitantes e amargosos com relação a Battlefield. Então, puxando a próxima categoria, eu vou falar sobre a categoria Melhor Família. Brincadeira. Melhor jogo pra família, né? O jogo que você pode jogar com toda a família, todo mundo junto. Então, primeiro a gente tem o Donkey Kong Bonanza, Lego Party, Lego Voyagers, Mario Kart World, Sonic Racing Crosswords e Split Fiction. O meu voto foi no Mamaco, foi em Donkey Kong Bonanza. Eu acho um jogo divertidíssimo e até com elementos de acessibilidade para criança poder jogar. E se eu fosse criança e jogasse esse jogo, a minha vida giraria em torno de Donkey Kong, porque ele é uma explosão de felicidade o tempo todo. Qual que foi o voto de vocês? Então, quando eu vi as categorias da família, e eu vejo em questão de tipo que é um jogo pra família toda jogar, eu dou uma olhada em todos esses jogos e eu fico pensando que é tipo, o Donkey Kong é um ótimo jogo, mas se é pra jogar com a família, tipo, na minha opinião, ele é um jogo mais single player do que um jogo de família. Um ótimo jogo, mas não botaria muito na categoria família. Os jogos de Lego também são muito bons, mas acho que também uma coisa que é muito bom pra família também é o jogo de corrida lá, então por isso que eu votei mais no Sonic Racing. Que o Mario Kart World é um bom jogo de corrida, mas acabou que o Sonic Racing acho que ficou um pouco mais popular em questão de jogo de corrida que o próprio Mario Kart World. Tanto que eu já ouvi falar que há um tempo atrás estava tendo problema para achar jogador para poder encher as corridas do Mario Kart World. Complementando o que o Roquete falou, porque tudo que ele falou eu concordo, mas a única coisa que eu discordo é com relação ao voto. Eu não votei em Sonic Racing, eu votei em Lego Voyagers, porque aqui eu votei pensando
justamente nisso, tipo, qual que é o jogo que eu acho mais legal pra jogar num rolê de família, assim, e tal. E eu gostei muito da premissa de Lego Voyagers, de ser um puzzle, você precisa meio que ficar montando Legos junto com a pessoa com quem que você tá jogando. Tem um pouquinho daquela pegadinha lá do multiplayer, né, que precisa ter a cooperação, como é nos jogos da Haze Light, até porque Split Fiction tá nessa indicação, seria um crime se ele não tivesse. Mas o que me chamou mais atenção desses jogos aí, que eu achei mais interessante, que eu mais gostei, foi Lego Voyagers. Escolhi o simples que funciona. Porque Lego também não tem erro, né? Tipo, é um jogo família. É uma receita ótima pra jogo de família, Lego. E saímos do Melhor Família e chegamos na primeira categoria, Clair Obscur, que é Melhor RPG. Não pra falar sobre Clair Obscur, que praticamente todo mundo aqui no cast votou em Clair Obscur como melhor RPG do ano, isso é inegável. Tem como, mas eu quero pontuar o que é massa da Obsidian ter dado conta de lançar 2 RPGs, né? E ser indicado nos 2 no The Game Awards, que é The Outer Worlds 2 e Eivald. Eu joguei um pouquinho de Eivald, gostei um pouquinho no começo. Tô tendo um problema com os jogos do Xbox, que eu tô achando os jogos do Xbox meio... isso aí vira um desabafo enorme depois, mas eu tô sentindo que jogos do Xbox estão virando muito jogo sintético, assim, sabe? Parece que não tem alma os jogos. Mas joguei o primeiro The Outer Worlds, gostei bastante, ainda não joguei o The Outer Worlds 2, pretendo jogar. E fiquei muito feliz porque eu sou muito fã da Obsidian, vulgo o estúdio que faz de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E ainda eles lançaram o Grounded 2, né? O pré-alpha nesse ano, tipo... Os caras não param, de jeito nenhum. Mas, Luigi, quais são os outros indicados? Além de Avald, Clair Obscur e... The Outer Worlds 2? Tivemos também Kingdom Come Deliverance 2 e Monster Hunter Wilds, que não faz o menor sentido dele estar aqui. Eu amo Monster Hunter Wilds, mas eu acho muito estranho ele estar nessa categoria. Pra mim faz muito mais sentido ele estar numa categoria de melhor jogo de ação ou até uma ação-aventura. Mas RPG eu acho esquisito ele estar aqui. Ele tinha que estar em ação-aventura. Eu concordo, ainda dou uma extensiva aí falando, eu acho que ele também podia estar na categoria de multiplayer, por causa que Monster Hunter é bem conhecido por ter um multiplayer bom. Mas e aí aquele negócio, quem que tinha que entrar no lugar de Monster Hunter Wilds? Trails in the Sky First Chapter. Pronto, falei, estou leve. Que isso, pô, e se bem que Final Fantasy Tactics e o Trails in the Sky é meio que remake, né, dos dois, né? Os dois são remake, mas o Trails in the Sky... Eu senti muita falta dele na premiação como um todo. A gente vai falar as visões gerais mais pro final do episódio, né? Mas senti muita falta dele e essa categoria ele deveria estar, assim. Eu senti que ele foi garfado. E escute o nosso speedrun também, que a gente conversa sobre o jogo e por que ele é um dos melhores jogos desse ano. Eu acho que talvez, mas eu tô um pouco em dúvida por causa da data de lançamento. Mas eu diria, em questão de RPG, eu também colocaria o do Digimon. É verdade, tem o Digimon também. Teve Digimon esse ano? Tem, o Digimon Time Stranger. Cara, eu tô muito na cabeça que, velho, eu joguei muito RPG esse ano. Tipo, cadê o resto dos RPGs aqui? Teve muito RPG esse ano, teve muito RPG japonês, inclusive. Mas então, é isso que eu tô estranhando, bicho. Vocês conseguem me dizer se eu tô errado ou não de conseguir colocar o Digimon ou ele é mais pro ano que vem? O Digimon lançou meio de outubro, se eu não me engano. Ok. Mas eu acho que poderia ter criado o Digimon Time Stranger no lugar do Monster Hunter Wilds e o Wilds entrar no ação e aventura e multiplayer. Não, ele tem que entrar no ação e aventura. E já que a gente tá falando de ação e aventura, vamos falar já da categoria, que eu já explico a diferença entre jogos de ação e jogos de ação e aventura pra galera. Começando do começo, melhor jogos de ação e aventura, nós temos Death Stranding 2 On The Beach, muito bom o português misturado com o inglês aqui, Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle e Split Fiction. Logicamente, essa categoria é a categoria Hollow Knight. Hollow Knight, né? Mas o que é um jogo de ação e aventura? Inclusive, isso daí gera muita treta pra definir o que é gênero de videogame e o que não é. Mas no jogo de ação-aventura, ele é o macrogênero, digamos assim, que nem eu falei, ainda não tem muito consenso pra definir gêneros de videogame ainda.
mas ele é como se fosse um macrogênero de jogos onde você tem ação e tem aventura. É mesmo? Tô brincando, mas Uau! Mas, basicamente, o que é o jogo de ação e aventura? É o jogo que você entra numa área, bate nos inimigos, sai na treta, sai na mão, sai na porrada, e aí logo depois você tem esse mapa pra explorar. Ou então você sai desse mapa, e aí o mapa seguinte tem um puzzle, tem uma exploração, é uma cidade pra você falar com o NPC, você tem que pegar e buscar, ficar procurando item. Esse é o jogo de ação e aventura. É a grande diferença do ação pro ação e aventura. Vamos pegar dois exemplos aqui. A gente teve melhor jogo de ação o Doom, The Dark Ages, e o Hollow Knight Silksong. Faz parte do ritmo de gameplay do Hollow Knight eu ter momentos que eu paro, momentos pra eu respirar, momentos pra eu pegar e explorar o ambiente, momentos que eu vou tentar fazer uma plataforma, por exemplo. E no Doom é porrada, tiro, escudo, e é pancadaria do começo ao fim do jogo, né, velho, praticamente. Até um exemplo que a gente vai falar um pouquinho depois, mas o Ninja Gaiden 4, ele entra no jogo de ação, porque é frenético, ele é pautado nisso, e ação e aventura, o próprio Ghost of Tsushima, né, que ele tem muito do combate, mas também tem a exploração de cenário, resolução de puzzle e por aí vai. Você sempre, no Ghost of Tsushima, você vai estar lá dando espadada em todo mundo, mas você ainda vai estar correndo atrás de raposa, por exemplo. Isso daí é o que faz... Não é... Como é que eu vou explicar? Porque tem também o caso de... Que é o que eu já vi muito o povo usar pra tentar explicar, que é God of War, os clássicos. Um God of War é um jogo... Os clássicos, o God of War 1, 2 e 3, são jogos de ação, apesar de terem puzzles no meio dele. Mas é porque o puzzle, ele funciona meio que como um respiro, ele não tá lá pra ser o principal do jogo, sabe? Por mais que a galera elogie bastante os puzzles que eles têm, não é algo intrínseco do gameplay de God of War. Você não vai lembrar do gameplay de God of War por causa dos puzzles. Você vai lembrar por causa da porradaria, da treta. Ghost of Tsushima, por exemplo, Ghost of Tsushima, você vai lembrar de você cortando os bambu, por exemplo. É legal pra caralho. Então, isso daí faz parte do ritmo de gameplay, ou seja, ele faz parte do que é o jogo em si. Não é Por mais que seja uma mecânica de respiro, o cortar o bambu seja um minigame, né? O ato de você ir procurar, explorar um mapa, enquanto você tá explorando, você encontra bandido, você encontra inimigo, esse ritmo de gameplay que envolve essa dosagem muito bem definida entre a ação e a exploração, aí é o que faz ele virar um jogo de ação e aventura. E dito isso daí tudo, Silksong. O melhor jogo de ação e aventura é a categoria Silksong. Silksong, não tem outra opção. Isso. E agora que o Luigi explicou a diferença de ação e aventura, vamos tirar a aventura da categoria e deixar só a ação, porque a próxima categoria é melhor jogo de ação. Nós temos Battlefield 6, Doom The Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4 e Shinobi Art of Vengeance. Eu fiquei muito feliz de ver o Shinobi aqui, tá? Eu fiquei com sentimento durante o ano que ele foi meio esquecido. Ele saiu ali em agosto e eu gostei bastante do jogo. Mas de tudo isso eu votei em Hades 2 porque, meu Deus, a Supergiant é maravilhosa, como eu gosto do segundo jogo. E fique esperto que logo, ouvinte, teremos um cast de Hades saindo aí, tá? Vai sair esse cast? Vai sair, finalmente vai. Bicho, esse cast é a maior lenda urbana do Fliperama Nerd, velho. Se você não sabe, escute o episódio 100. Não, a maior lenda urbana aí é a continuação da mesa de RPG. Também. Cat, calma. Eu tô calmo, eu só tô falando verdade. Vai sair. Um dia vem. Mas, Hilário, quando a gente tava montando aqui, votando, antes de gravar esse episódio, você ficou muito indignado de Hades 2 estar em jogo de ação. Essa minha explicação deu conta de te satisfazer? Me deixou mais satisfeito, sim. Eu acho um pouco estranho ainda o Hades estar aqui. Se eu puder fazer uma troca entre as categorias, eu preferiria
o Monster Hunter nessa categoria e o Hades 2 em RPG. Concordo. Eu discordo. Eu acho muito estranho o O Hades Monster Hunter é ação e aventura, ação. bicho, não é RPG. Não é Então. jogo de ação. É um jogo de ação. Não, ele é ação e aventura, pô. Olha, eu diria que meio que sim, mas meio que não. Por causa que o mais importante lá no Monster Hunter é mais a ação. A aventura dele é meio tipo. É um padrão Monster Hunter. Mas você ir buscar o monstro faz parte da gameplay, velho. Você Faz. ir procurar o monstro faz parte da gameplay, velho. Então, é jogo de ação e aventura. Dito isso, Hades 2 ainda é o meu voto, porque eu amo esse jogo, mas eu acho ele um pouco estranho de estar nessa categoria. E eu acabei voltando no Doom, por causa que se a gente tá falando de uma ação contínua assim, Doom é sempre uma amostra do que é, tipo. Tararararara. Sem contar que, mano, as mecânicas que tem no Dark Age são muito legais. Mano, tem o canhão, a metralhadora de caveira lá que fica triturando. Muito foda. É, tipo, o meu voto é do Doom e eu gosto da composição e da temática do Doom. Mas isso não quer dizer que eu também não considerei o Hades, não. Por causa que eu adoro o Hades. Eu fiquei na dúvida também com o Ninja Gaiden 4, porque eu joguei ele recentemente e eu amei o jogo. Nossa, muito legal de jogar. E você, Luigi? Eu votei no Hades. Hades. Então eu sou o diferentão daqui. E a próxima categoria, então, Rocket. Tá, bora lá. A próxima categoria. Qual que é mesmo? Debut Indie. E essa vai dar pano pra manga. Cara, eu vou começar com a problemática dessa categoria de debut indie. Primeiro, eu fiquei muito incomodado que são só 4 indicados. Todo o resto do The Game Awards é 5, tem algumas categorias que é a la caralha, que tem 6, aleatoriamente. Mas vocês sabem, que né? nunca teve. Eu vou explicar então. É o seguinte. Essa categoria tem 4 no momento, mas na verdade houve 5 indicações. O quinto... Sim, rolou isso, né? Exato. É verdade. Ah, verdade. O quinto véi. jogo indicado foi o Megabonk. Megabonk. Só que o desenvolvedor falou que agradece o pessoal ter votado a indicação, porém ele decidiu se retirar por causa que esse não foi o primeiro jogo dele. Então ele agradece, mas num sentimento de honestidade decidiu se retirar. E uma curiosidade, ele acabou, tipo, se alguém quiser colocar alguma coisa no lugar, ele indicou Achei isso foda. o jogo BR. E eu acho que a primeira. Ele Vocês- indicou o jogo BR? Qual foi? Ele falou que queria indicar, tipo, É o. eu Como é falo- que é o que você vai pro inferno pra recitar o Tim Maia, velho? Eu esqueci o nome do jogo, mano. Mas, bicho, É o tem comentários cartel. meio conflituosos. Velho, tipo, se até eu não dou conta de me concordar comigo mesmo, imagina pra trazer pra discussão. Mas eu acho que essa categoria é uma categoria muito boa pra eu pegar e não exatamente lançar novos nomes da indústria. Eu acho que se limitar o Best Debut Indie pra somente como é que fala? Nomes novos, eu acho que fica um pouco caótico e eu fico muito tentando premiar os unicórnios, sabe? Mas eu gosto muito da ideia dele estar aí premiando gente que é veterana de indústria ou gente que, tipo, trabalhou, por exemplo, o Megabonk, o cara ele trabalhou em outros estúdios, mas, tipo, velho, ele nunca encabeçou um projeto, ele nunca dirigiu um projeto de fato, sabe? Então eu acho que ainda assim tem um certo... Como é que fala? Tem um certo louro, velho, a se cobrar numa situação dessa, porque é diferente você já tá trabalhando na indústria, conhecer como é que funciona essa indústria, mas você só ficou no operacional, por exemplo. Aqui seria a categoria para justamente premiar essa galera que saiu de estúdios grandes, que já tava nesse workflow, foi tentar dar sorte para tentar fazer sua própria ideia, aplicar sua própria ideia e deu certo, sabe? Eu acho que existe Ai, velho, a palavra escapou da minha cabeça, mas existe um certo louro, existe um mérito nisso, sabe? Uhum. Eu não acho... Não concordo 100% com a ideia do cara lá do Megabonk, não, velho. Eu fico bem conflitado, assim, também, porque olhar, por exemplo, o Clair Obscur nessa... a gente ainda não falou os indicados, né? É verdade. Então, os indicados da categoria é Blueprints, o Clair Obscur Expedition 33, Despelote e Dispatch. Então, assim, eu concordo bastante com a tua opinião, Luigi, e eu fico conflitado com ela também. É aquela coisa que eu estou concordando, mas eu não sei se eu concordo 100%, porque, assim,
quando a gente fala de debut indie, a gente tá falando de o primeiro jogo do estúdio. Só que tem esses casos, e hoje em dia eu acho que é até mais comum do que antigamente, de pessoas que têm muita experiência, de, sei lá, tem 15 anos de experiência desenvolvendo o jogo numa empresa grande, tipo uma Ubisoft da vida, que é o próprio caso do Clair Obscur, saíram de lá e formaram um próprio estúdio, e aí é o primeiro trabalho daquele estúdio, só que com pessoas que têm experiência de muitos e muitos anos. Eu acho que sim, tem um mérito nisso, porque essa pessoa tá meio que indo atrás de uma visão própria, e a gente vê isso muito no Clair Obscur mesmo. Só que ao mesmo tempo, colocar esse tipo de jogo ao lado de jogos como o Blue Prince e o Despelote, que são jogos menores e que tem muito carinho e muito uma visão muito única daquela pessoa, que às vezes muitas vezes é um desenvolvedor solo, que geram histórias muito pessoais. Eu acho difícil de comparar esses jogos, e eu fico nesse conflito de faz sentido se for pegar na gramática da categoria de que sim, Clair Obscur é o primeiro jogo do estúdio, mas ao mesmo tempo são pessoas com muita experiência, e colocar isso do lado de Despelote, que é alguém que fez o jogo de uma história muito pessoal da vida, da infância dele. É uma comparação tão difícil pra mim, assim, e eu fico muito conflitado com esse tipo de categoria por conta disso. Porque tu coloca o Clair Obscur aqui, ou mesmo até, sei lá, um Dispatch da vida que tem o orçamento do Critical Role, e eles vão meio que acabar dominando a categoria, então acaba não dando muita chance pra Blue Prince ou pra Despelote, na minha visão. Eu acho que isso daí ainda reflete aquele problema do Dave the Diver, né? Que o Dave the Diver, ele tinha dinheiro entrando eu esqueci o nome da produtora, da publisher. Eu não lembro qual que era o nome. Mas que nem aconteceu aqui com o Clair Obscur, que teve a grana da Kepler, o diretor lá do estúdio também, ele tinha um bercinho de ouro também, tinha uma graninha também pra poder investir. Mas eu acho que não tira o fato de que, só avisando antes, meu voto foi em Blue Prince, tá? Que eu acho que o que o Blue Prince fez foi ainda mais impressionante do que Clair Obscur. Eu votei em Blue Prince também. Mas eu acho que ainda assim existe um mérito do cara que tava na Ubisoft fazendo update de joguinho pay to win pra celular, pra exclusivamente mercado chinês, entediado com a vida, pegar, sair, tudo bem, ele tinha best ouro, tudo bem, ele tinha grana e tal, mas isso daí não é algo que só grana dá conta de fazer, sabe? Sim. Eu acho que a melhor forma de você corrigir isso, eu acho que seria criando novas categorias. Eu acho Faz sentido. O Best Debut Indie tem que ter, mas também eu acho que a gente pode pensar de ter o Best Solo Indie, que aí ou então o Best Solo Indie, ou então o Best Indie para pequenos times, porque eu acho que a gente tem que dar crédito para essa galera aí que tá tentando montar seu próprio estúdio, tá tentando melhorar um pouquinho a indústria, porque, velho, a indústria tá muito desgraçada, mano. Eu acho que essa premiação ela ainda tem que existir. Eu acho que com a decadência dos jogos AAA e essa ascensão, e ainda mais jogos indies, que a gente já vê há muitos e muitos anos, né? Mas como foi muito forte esse ano, de que os melhores jogos do ano são os jogos menores, né, os AA, os indies da vida, eu acho que começa a linha do que define um jogo indie começa a ficar muito turva. Muito turva. E ainda tem isso, né, porque, tipo, o Clair Obscur, o cara, ele chegou na Kepler porque ele tava nos eventos e apresentou a ideia, apresentou a build inicial, e, tipo, quando a Kepler pegou o projeto, eles não tinham nem 80% do jogo, tipo, pensado, assim, tipo, a história nem era o que era, a música... Tinha acabado de achar o cara lá da música lá, o Lorient Testar, e era algo, tipo, muito básico. Então, tipo, também entra nisso. Tem muita gente com dinheiro na praça, procurando bons projetos, e muita gente que tá tentando aplicar sua ideia na praça, procurando gente para financiar esses projetos. Aí é aquele negócio. Vamos pensar aqui que eu tenho um estúdio aqui em Goiás, que tá pegando e desenvolvendo. Aí ele pega uma rodada de investimento da Nuvem e da Epopeia. Aí esse cara não pode concorrer ao Best Debut Indie. Eu acho meio esquisito.
pegar e barrar por isso. Mas eu ainda vejo como um jogo independente. Lógico, hoje, cenário indie, a gente tá saindo de indies, né? Minúsculos, jogos pequenos, jogos simples, e a gente tá começando a trabalhar indies como Double A ou Triple A, né? Sim. Tá bom, bem, vocês falaram, né? Quem que vocês votaram? Sim, e tu? Eu votei no Dispatch, porque eu achei bem legal a história lá dos super-heróis. E pra terminar o que eu tinha falado antes, eu descobri o nome aqui do jogo lá e eu vou falar aqui. Aviãozinho do Crático 3 abriu um portal pro inferno na favela tentando reviver Michaya e preciso fechar. Cara, Mano, esse nome é maravilhoso. Esse jogo, ele tinha que estar no The Game Awards. Se ele Sim. tivesse aqui, eu votava pra ele. Só porque, mano. Ah, eu também. Mas aí, vamos voltar a falar de jogos indies? Vamos. Pra categoria Best Indie. Que eu tô puto, velho. Agora a estreia aqui tem 6 jogos, mano. Esse tem 6. Véi, não faz sentido, mano. Tipo, no Mas outro antes da tinha discussão, 5 que virou 4 e agora tem 6, velho. E antes da discussão, então, qual que são os 6 jogos? 6 jogos: Hollow Knight, Silksong, Hades 2, Clair Obscur Expedition 33, Blue Prince, Ball Pit e Absolum. Cara, essa categoria, ela me deixa maluco da cabeça, sinceramente. E vai muito na linha do que a gente conversou agora há pouco. A linha do que é um jogo indie, ela é muito turva. Porque assim, se a gente for pegar pela definição que o próprio The Game Awards dá do que é um jogo indie, ele fala sobre um jogo que está fora do sistema tradicional de publicação. Se entrar nessa definição, quase os jogos aqui já não são mais indies segundo essa definição. Porque a gente tem publishers por trás de alguns deles. Inclusive o Ball Pit, que tem a Devolver, né? Então eu fico muito na dúvida e eu fico meio desconfortável também de ver, por exemplo, o Clair Obscur nessa categoria. Ele é o segundo jogo da minha vida, eu quero tatuar ele na minha cara, eu quero que ele ganhe tudo que ele possa ganhar e escute o podcast pra me ver chorando falando sobre esse jogo. Mas eu não concordo dele estar nessa categoria. Então vou te provocar, Hilário. Provoque. Por que Clair Obscur não deveria estar e Ball Pit tem que estar? Se a gente for ver até a escala e orçamento dos jogos, eu acho que o Clair Obscur, ele começa a pender para esse lado de que ele teve bastante investimento, ele teve financiamento da Microsoft, né? Ele participou do próprio sistema de marketing da Microsoft com aquele o Developer Partner Showcase, ele saiu no Game Pass, então ele teve muita visibilidade, muito financiamento fora do time principal. Porque sim, existe o time principal ali de 30 e poucas pessoas. Eu, sei o nome de quase todo mundo, porque eu amo todo mundo que fez esse jogo. Assim como, né, eu vi os documentários e tal. Só que falar que ele é um jogo indie me parece uma extrapolação um pouco grande do conceito de indie que a gente tem hoje. Por mais que ele, né, o Guillermo, ele veio... O Guillermo é da Ubisoft. O Guilherme, no caso, que é o diretor do jogo, veio da Ubisoft, mas ele já veio com muita bagagem, muito dinheiro, então... Cara, eu não sei, me parece muito estranho falar de Clair Obscur, o jogo indie, sabe? E Hollow Knight? Hollow Knight eu já consigo ver mais como um jogo indie, o que é engraçado. Mas Hollow Knight também teve apresentação na Partner Showcase do Xbox, também entrou como Day One no Game Pass, teve investimento da Microsoft também, e aí? Sim, mas ainda são, 3 pessoas fazendo o jogo e me passa... Cara, é isso que é difícil, hoje em dia é muito difícil definir o que é um jogo indie, assim, sabe? Pra mim, o Silksong é muito mais indie do que o Clair Obscur, por exemplo. Dito isso, o meu voto foi no Silksong. Meu voto foi Blue Prince. Meu voto também foi no Silksong, pelo fato que, se você parar pra pensar de todos esses jogos aí, o que mais causou um alvoroço aí foi o Silksong, simplesmente eles anunciaram finalmente a data dele, todo mundo mudou a data de lançamento de um monte de jogo indie. Movimentou, foi pra frente. Menos a Supergiant Games que falou: essa tempestade não vai me afetar.
E no final das contas afetou. E afetou, Cara, eu fico muito conflitado com essa categoria. Eu não consigo concordar com o Claire nela, infelizmente. Eu acho que é que nem se falou, tá uma linha muito turva sobre o que é um jogo independente e o que não é. Porque é aquele negócio, tudo que você citou, eu consigo citar dos outros também, sobre Sim. terem as mesmas problemáticas, praticamente. Eu acho que seria mais um negócio sobre a narrativa de como é que começou essa história do que exatamente não estar envolvido com os grandes. Ou então seria definir os grandes. O que seriam os grandes? A PlayStation, o Xbox, Ubisoft, EA, as grandes japonesas, né? Que aí é Nintendo, Bandai, Square. Seria definir isso como a Capcom. Seria definir essas como os bigs, né? E aí o resto de baixo seria os de baixo. Porque aí é aquele negócio, tipo, se não pode ter distribuidor para lançar o jogo, não pode lançar de maneira tradicional. Pô, aí a Devolver acabou. Nenhum jogo que a Devolver poder investir, ela vai poder ser indicada a jogo a Best Indie. E a Devolver, o modelo de negócio deles é justamente isso. É justamente mostrar, né, e trazer os jogos indies ao público. Exatamente. Então, fica complexo. É isso que eu acho louco, assim, porque enrijecer demais a definição do que é um jogo indie também é ruim pra indústria. Justamente hoje em dia que a gente tem quase que um refúgio de jogos bons e a gente tem, tipo, uma experimentação muito mais interessante hoje em jogos indies do que jogos AAA. Então, enrijecer a definição e falar que não, é só o jogo que foi feito no fundo da garagem de um desenvolvedor pode ser jogo indie. Isso também não é saudável. Então, as definições são muito difíceis hoje em dia de a gente apontar claramente o que é um jogo indie, o que não é. E é muito difícil até a própria questão de gênero dos jogos, né? A gente falou ali um pouco sobre as definições, mas também é algo muito... Não é mais tão claro, né? O que é um jogo de RPG, o que é um jogo de ação e aventura, o que é um jogo de ação... Não, eu acho que ainda tem uma definição clara, bem mais clara do que definir o que é um jogo indie ou não. E isso também é outra coisa que me deixa muito puto, é ver veículo, ver texto de gente tratando indie como gênero. Indie não é gênero. Pois não indie é uma parte do mercado de videogames. Exato. Que trabalha de forma independente, que está muito atrelado ao experimental, não é necessariamente um jogo experimental, mas é outra coisa. Indie é um outro universo que contém todos os gêneros. O que eu falei ali não foi pra dizer que indie é gênero, tá? Não, sim. É só porque eu já vi isso e toda vez que eu leio qualquer coisa falando de indie como gênero, velho, eu fico muito, muito possesso. Sim, Dito isso, agora que eu tô de alma lavada, vamos falar de Fortnite. Agora as categorias mais rapidinhas, eu acho. As categorias mais rapidinhas, mais de boas, porque metade dessas categorias é Claro Obscure e coisas rápidas pra se falar. Best Ongoing, que aí no caso são jogos que continuam, né? Jogos como serviço, praticamente. Não necessariamente jogos como serviço, porque aqui eu tenho No Man's Sky, Marvel Rivals, Helldivers 2, Fortnite e Final Fantasy XIV. No Man's Sky, como todo mundo já sabe, não é um jogo como serviço, é um jogo como produto, mas são jogos que recebem updates regulares de conteúdo para a sua base de jogadores. E eu acho que é um consenso com todo mundo de que esse ano foi o ano de Fortnite. Sim, eles criaram muitas experiências novas dentro do jogo e inovaram, nossa, tipo, toda a season foi uma coisa muito diferente, com mecânicas novas, e até o Fortnite como plataforma, assim, né, de ter show dentro dele, de ter o modo Guitar Hero, então ele explodiu bastante esse ano. O Fortnite reviveu o Daft Punk, velho. Sim. Pois é. Começou a sair rumor do Daft Punk voltar pra fazer show por causa do Fortnite. Pra mim, esse é o ano do Fortnite. Disparado. Concordo. E, Roquete, qual que é a nossa próxima categoria? A próxima categoria vai ser dos jogos de impacto, que os jogos causaram impacto em questão de pensamento, com movimentos pró-sociais. Os indicados foram Consume Me, Despelote, Lost Records, Bloom and Rage,
South of Midnight e Wonderstop. Eu tenho um desabafo com relação a essa categoria. Diga. Desabafe. Eu sempre quero, quando anuncia os indicados, sempre quero estar mais envolvido nessa categoria para dar conta de jogar todos esses jogos. E infelizmente eu não dei conta de jogar todos. Eu acho que aqui que eu consegui jogar foi South of Midnight, que eu tô na metade pro final. Despelote eu quero pegar para jogar, mas eu vi praticamente gameplay dele e eu acho que é o que merece meu voto com relação a Games for Impact. Mas eu sempre fico meio triste, sabe? Tipo, de ser pego com as calças na mão nessa categoria. Eu votei também no Despelote e eu adorei a história que ele conta. E por mais que seja uma história não passada no Brasil, né? Mas ela se passa na América Latina, é algo muito nosso, assim, porque conta muito sobre a experiência de viver o futebol no dia a dia, né? Então é algo muito que conversa muito com a gente também. E eu adorei jogar ele. Eu também voltei no Despelote, mas vou ser sincero que eu lembro de ter visto no ano passado e eu fiquei curioso de ver esse do Wonderstop, então eu fiquei devendo essa pra poder comentar. O Wonderstop eu comprei, mas ainda não consegui jogar. Ele é do mesmo criador do The Stanley Parable e ele me chamou bastante atenção pelo twist meio conversa sobre a ansiedade que ele gera e sobre a questão de você sempre ter que estar fazendo algo. Tem uma narrativa bem legal ali e tenho interesse de jogar ele ainda esse ano. Agora eu vou puxar a de melhor performance, que temos 3 indicados Todo de Clair Obscur. Então nós temos o Bem-Star, que fez o verso em Clair Obscur. A gente tem o Charlie Cox, que fez o Gustav em Clair Obscur também. A Erika Ishii, que fez a Atsu no Ghost of Yotei. A Jennifer English, que fez a Mael no Clair Obscur também. A Konatsu Kato, que fez a Hinako em Silent Hill F. E o Troy Baker, que fez o Indiana Jones no Indiana Jones and the Great Circle. Cara, Clair Obscur teve 3 indicações e a indicação que eu não queria não recebeu. Quem que tu queria? A Lune? A Lune. Cara, a interpretação da Lune É incrível. em Clair Obscur é incrível. E meu voto, ele entra como protesto com relação a isso. Também não concordo de um jogo ter mais de uma indicação nessa categoria. E ainda digo mais, eu acho que tinha que ser dividido entre melhor ator e melhor atriz de voz pra isso. Porque do jeito que tá aqui, claramente mostra que a gente conseguiria ter outras indicações que ficaram de fora por causa da bomba que foi Clair Obscur. Eu acho que a gente podia desenvolver um pouquinho mais essa categoria de melhor atuação, best performance. A limitação de uma indicação por jogo, ela faz bastante sentido, sim. Eu acho que tinha que limitar também, dividir entre melhor ator e melhor atriz, cara. Eu acho que você ofusca muito o trabalho de muita gente por causa disso. Uhum. E Faz dito sentido. isso, meu voto foi para o Troy Baker interpretando ninguém menos, ninguém mais do que o Indiana Jones. o Harrison Ford. Cara, velho, no Indiana Jones. É isso que é foda, né? Você tem a certeza de que é o Harrison Ford falando, velho. Porque Não lembro. o Troy Baker, ele vai além e ele, tipo, interpreta não só o Indiana Jones, mas como o Harrison Ford fazendo o Indiana Jones. É muito foda. Ele não interpreta o Indiana Jones, ele interpreta o Harrison Ford. Porque o Indiana muito Jones, foda. ele é o Harrison Ford. Não tem como. E ele deu conta de fazer isso. Eu comparo isso com o... Foi até o filme que o... qual que é o nome dele? Que o Robert Downey Jr. ganhou o primeiro Oscar dele, que foi o que ele fez o Chaplin. Eu comparo isso como isso. Aquelas atuações tipo o Rami Malek como o Fred Mercury, apesar de eu não concordar com o Oscar dele. Deixa eu pensar o que mais. O Taron Egerton como que ele fez Rocketman, que ele fez qual que é o nome do cara, gente? O Elton John? Esse é o nome do músico. O Elton John, isso. Eu coloco esse trabalho do Troy Baker, dele fazendo o Harrison Ford, como, tipo, esses níveis de trabalho, sabe? Tipo, ele já fez muita coisa muito boa, muita coisa muito foda, mas, cara, ele fazer toda essa homenagem ao Harrison Ford, em vida ainda por cima, com o Harrison Ford acompanhando e aprovando isso, pra mim foi, tipo, se não for o
ápice da carreira dele como ator, eu diria que seria um dos pontos altos da carreira dele, um dos vários pontos altos da carreira dele como ator, mas um pouquinho mais altos do que o resto. O meu voto, ele foi na Jennifer English, que é a voz da Mael. E assim, quando eu escutei pela primeira vez a voz da Mael no Clair Obscur, eu na hora reconheci a Jennifer English, porque eu amo a Shadowheart do Baldur's Gate 3. Foi com ela que eu fiz meu relacionamento no jogo. Tipo, ela é minha personagem favorita de Baldur's Gate 3. E a Jennifer English foi lá e conseguiu fazer a minha personagem favorita em Clair Obscur também, que é a Mael, que se tornou um dos meus personagens favoritos da indústria, assim. E o que ela entrega na atuação, nas sutilezas que tem na história da Mael, é de outro mundo, assim. É absurdo, absurdo. Eu amo demais essa mulher, meu Deus do céu. Rocket, você percebeu, né? As amizades que a gente tá tendo, né? O que, meu Deus? O cara pega e fala que o personagem dele favorito de Baldur's Gate 3 é a Shadowheart. É a Shadowheart. Ó a cara de julgamento do Rocket aí pra você. Bem, podia ser pior. Podia. E o teu voto, Rocket? Eu acabei votando pra Konatsu Kato lá, do Silent Hill F, que ela fez o... Qual que é o nome da personagem? Esqueci agora. A Hinako. A Hinako. Eu votei nela por causa que eu achei que o jogo ficou lá muito bom, em questão da interpretação dela. Mas também uma coisa que me ganhou muito foi ver ela fazendo live também, jogando o próprio jogo. Rocket, eu vou em Pagoinha te dar um abraço, mano. Porque eu queria muito puxar isso, porque eu estava assistindo a live da Konatsu Kato jogando o Silent Hill F hoje à tarde. E, meu Deus, é uma das coisas mais preciosas que eu vi nesse ano, cara. Ela jogando lá com ela mesma. Quando a Hinako fala pela primeira vez e ela tipo fica, sou eu no jogo, cara, é maravilhoso. Eu gosto disso, é tipo ela apreciando que o próprio trabalho dela, é tipo, é um jeito legal, tipo, ver como é que ficou o produto final, verificando e gostando, né? Então isso me ganhou. E Silent Hill F é um dos meus jogos favoritos do ano, assim, ele é incrível, talvez é o meu jogo de terror favorito. O que esse jogo faz, assim, na questão narrativa, mecânica, nas mensagens que ele quer passar. Eu nunca vi um jogo de terror fazendo dessa forma. E, enfim, eu quero falar mais sobre ele em outro momento dentro do cast, porque é um jogo extremamente especial na mensagem, na forma como ele conta o que ele quer contar, a forma como ele usa mecânicas de videogame, como ele usa o próprio tema de terror pra contar uma história incrível, assim. E, cara, a Hinako, ela também é uma das personagens mais incríveis que eu já vi num videogame. E o Silent Hill F merece mais atenção. Eu sinto que ele ficou meio nichado durante o ano, e eu queria muito ver mais gente podendo jogar e apreciar ele. Não, ele não ficou meio nichado, é porque ele lançou 3 dias antes de sair os indicados, né? É que a gente vai falar sobre isso talvez no Playcheck ou talvez no Speedrun sobre jogos de 2025, mas é que aconteceu um turbilhão de lançamentos em setembro, e ele tava bem no meio desse turbilhão, e eu sinto que as atenções foram muito divididas nessa época. Sim. Então ele acabou se perdendo muito por conta disso, mas isso é um assunto para um outro Speedrun. E aí vem uma outra categoria que volta a me deixar indignado, que agora voltou a ter 5 jogos indicados, que é Best Audio Design. Basicamente, antes da gente pegar e falar os indicados, quando eu vou falar sobre premiação de som em audiovisual, em jogo, tudo que precisa ter o som, né? Basicamente, eu tenho que dar conta de reconhecer barulhos. Quão bem retratado esse barulho é. E eu tenho um exemplo muito bom com relação à saga Forza Horizon. Na minha opinião, o melhor jogo de Forza Horizon é o 4, disparado, porque é o que tem o melhor mundo aberto, é o que tem o máximo de coisas pra fazer, é o mais divertido, é o que tem a direção mais divertida também pra se guiar. Mas o grande calcanhar de Aquiles do Forza Horizon 4 é a parte de design de áudio. Porque tem muito carro lá, por exemplo, que tem o mesmo som de motor. Pneu sempre vai ser o mesmo som. Você não dá conta de identificar quando tem algum barulho de alguma peça se mexendo, ou um jeito que você tá acelerando, coisa que eles corrigiram no Forza Horizon 5. No Forza Horizon 5, quando você acelera, ele dá aquele barulho do tranco do câmbio quando você tá trocando de marcha, por exemplo, que antes você não tinha.
É isso quando a gente vai falar sobre audio design. Dito isso, não tem Forza indicado aqui, porque não tem Forza lançado esse ano, mas nós temos Battlefield 6, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On The Beach. Cara, toda vez eu falo Death Stranding 2 On The Beach, tudo em inglês menos o 2. O numeral é sempre sempre pega pra gente, né? Ghost of Yotei e Silent Hill F. E basicamente aqui é isso. Eu tô olhando como é que funciona esse tratamento de áudio, quão bem representado esses sons estão sendo apresentados dentro do jogo, ou seja, é uma premiação puramente técnica. Mas, dito isso, eu acabei votando por Clair Obscur. Eu votei no Silent Hill F por tudo que eu comentei na última categoria, mas também porque a ambientação em jogo de terror é muito importante e é incrível como eles conseguem passar o clima tenso e conseguem te guiar muitas vezes com localização de inimigo, com localização até de puzzle e tal, só com o som. E tu sente o som de cada coisinha e é uma delícia jogar esse jogo de fone. Eu faço das palavras do Hilário as minhas, que, mano, pra criar ambientação de jogo de terror, e a criatividade que o pessoal tem com os aspectos de áudio pra fazer os efeitos sonoros de terror, mano, é uma coisa muito legal de ver e ouvir. Então, meu voto também foi pro Silent Hill. Nossa, as cenas de ritual, meu Deus, tu sente cada partezinha do corpo quando acontece coisas, tá maluco? Eu fiquei entre Battlefield 6 e Clair Obscur. Por quê? Battlefield sempre faz um trabalho muito bom com relação ao barulho, tipo, você sente as explosões, você sente os tiros, tipo, aquele som da sniper do Battlefield parece um tapa batendo no pé da sua orelha. Cara, aquilo ali é muito visceral de som. Mas o que me fez desempatar sobre essa decisão foi justamente o que eles fizeram com o design de áudio das magias no Clair Obscur, que também isso é verdade. Cara, é uma porrada... Não é uma porrada seca, sabe? Mas é tipo, você consegue ter a noção do poder daquele golpe por causa daquela porrada. E é justamente, eu votei pensando somente nas batalhas. O resto é algo competente com relação a áudio, tipo, exploração de mundo, essas coisas assim, mas em questão de batalha, o jeito que as skills funcionam, o som atuando junto com o ritmo do jogo, porque basicamente Clair Obscur é um jogo de ritmo, né? E o som atuando junto e dá aquela sensação de poder, cara, aquilo ali pra mim fez eu gostar de um jogo de turno. Então, é nada mais justo do que votar em Clair Obscur pra isso. Até como o som, né, é usado no Clair pra poder até indicar momento de parry e ritmo de parry, né? Nossa, nos combates mais difíceis, assim, às vezes é mais fácil se ambientar pelo som do que pelo até o efeito visual do golpe, assim. E já que estamos falando de som, algo que é extremamente... anda junto, né, com o tratamento de áudio, é a trilha sonora original. E para essa categoria nós temos Hollow Knight, Silksong. E ainda detalhe, aqui eles estão premiando o compositor, né, das trilhas sonoras, né, não necessariamente o jogo, que isso daí eu acho interessante, só falta fazer isso no de melhor diretor também. Eu tenho Christopher Larkin por Hollow Knight, Silksong, Darren Korb por Hades 2, Lorient Testar por Clair Obscur Expedition 33, Toma Otoa de Ghost of Yotei e Woodkid e Ludwig Forssell por Death Stranding 2 On The Beach. Very international. Aqui cara, não tem como, né? Eu sou suspeito, Lorient Testar virou... Cara, literalmente, se eu abrir meu Spotify aqui, vai ter o Lorient Testar aqui no Spotify com... Tipo, frequentemente eu pego pra reescutar a trilha sonora de Clair Obscur. Pra mim, qualquer Envia Tiamé, pra mim cara, é a minha música do ano, vai estar no meu top 10 do Spotify, com certeza, porque eu fiquei reescutando essa música, cantando, assim como Lumière também, mas... Cara, o que essa trilha sonora fez pra esse jogo é sensacional. Pra mim também é a trilha sonora do Clair, não tem como ser outra, assim, pra mim, porque
aquela coisa que marca tanto que se eu escuto a música hoje avulsa, eu tenho uma vontade absurda de chorar, porque eu lembro de tudo do jogo, e acho que reflete muito bem, as letras refletem coisas do jogo, falam da própria lore do jogo, então é incrível, assim, é uma composição absurda, e escutei muito durante o ano também. Cara, e o jeito que a trilha sonora vai, principalmente da virada do ato 2 pro ato 3, como ele conta, tipo, ele encaixa super bem na sua visão da história antes de ter as reviravoltas, porque cada ato de Claro Obscur tem reviravoltas. Pra você que ainda não jogou, tome cuidado com os spoilers. Mas o jeito que isso daí entra e consegue mudar, tipo, toda a sua visão de jogo, isso aí cara, é surreal, é perfeito. Pra mim, não tem comparação. Meu voto também acabou indo pro Claro Obscur, que eu nem tenho o que discutir da música, meu Deus do céu. Foi uma das coisas que mais marcou esse ano, o pessoal gostando, né? Então, indo para a próxima categoria de melhor direção de arte, nós temos Claro Obscur, Death Stranding 2, On the Beach, e Ghost of Otei, Hades 2 e Hollow Knight Silk Song, o Silkas. E o meu voto foi para Claro Obscur. A partir do momento em que abre o mapa mundi e é aquele mapa todo quase pintado à mão, todo vivo, e você começa a explorar ele, eu estava fascinado. Nossa, lindo, maravilhoso. A própria Lumière no começo do jogo, com a Artífice no fundo, a Torre Eiffel retorcida, cara, tudo isso é incrível. Mas pra mim, onde que o jogo realmente mostrou pra mim que era algo muito único numa visão artística e que eles iam muito pro surreal, assim, de ambiente, foi em Flying Waters, que é o segundo mapa do jogo, que você está no fundo do oceano com todo um cenário com todo um cenário destruído de barcos e outras coisas, e é um mapa absurdo de lindo, e dali pra frente o jogo só cresce. Não, mas cara, praticamente eles transformaram em 3D o conceito de pintura a óleo, né? Sim. O óleo sobre tela, aquele efeito de você ter porque o óleo sobre tela, quando ele tá muito fresco, ele dá tipo uma borrada, sabe? Eles dão conta de reproduzir isso e transformar como uma identidade visual de arte. Mas, antes de eu vir pra essa gravação, estava eu, jovem mancebo, dirigindo pelas ruas de Goiânia, escutando um podcast que eles estavam citando justamente uma outra problemática com relação a essa de melhor direção de arte. E eu vou estender um pouco o argumento. Antes, eles estavam falando que tinha muita coisa que era mais do mesmo. Por exemplo, Hollow Knight, Ghost of Otei, são coisas que são mais do mesmo desta parte de direção de arte. Ou seja, o visual que eu tô vendo em Hollow Knight Silksong não se distancia muito, não se diferencia muito, não se inova muito com relação ao primeiro Hollow Knight. Ghost of Otei é a mesma coisa. Eu concordo, eles citaram que tinha que estar Sword of the Sea nessa categoria, também concordo bastante. Puxa os controles. Hã? Puxa os controles. Logicamente, pô. Mas eu tenho dificuldade de lidar com direção de arte com continuações. Principalmente categorias artísticas que entra mais essa parte de inovação. Por exemplo, Ghost of Otei lá, no tratamento de áudio, porra, pra mim é super válido. Tipo, é um prêmio técnico, é um jogo tecnicamente impecável, mas nessa parte de arte, eu acho que tinha muito mais coisa que poderia estar. Por exemplo, Death Pelote, pra mim, tinha que estar aqui também. Tira Hollow Knight, tira Ghost of Otei, eu diria até tira Death Stranding 2, porque por mais que ele muda um pouquinho, você tem uma diferença de trabalhar cor, tudo, mas eu tiraria, se tivesse que tirar Death Stranding 2 pra colocar Death Pelote, eu faria essa troca. Blueprints também eu acho que poderia estar aí, que ele tem uma direção de arte interessante, mas não tem. E aí eu fiquei meio perdido com relação a essa categoria por causa disso. O importante aqui é Claro Obscur, o vencedor, e é isso. Eu entendo o argumento, mas eu acho que acabaria limitando muito pra, tipo,
quase nunca vai entrar uma sequência nessa categoria. E eu acho muito válido o que o Ghost of Otei faz, por exemplo, ou o que o próprio Silksong faz, de ele crescer em cima do primeiro jogo na direção de arte e ter ainda ideias mais diferentes, ou o Ghost of Otei, tipo, eu acho que é o jogo mais bonito, assim, tecnicamente, que eu já vi no Play 5. Então, eu entendo o argumento de que é mais do mesmo, porque é uma sequência, mas ao mesmo tempo, por ser uma sequência, eu consigo entender que é o caminho natural de um jogo que tá vindo depois de outro, assim, sabe? Mas aí eu vou quebrar seu argumento. Porque em nenhum momento eu citei Hades 2. Hades 2 eu concordo que devia estar aí. Porque aí é uma sequência, sim, mas ele inova no quesito de arte, de direção de arte. O resto é uma evolução incremental. Tu acha que inova? Eu acho, porque o que seria nesse caso? Seria eu pegar e bater o olho num frame de Hades 1, bater o olho num frame de Hades 2, lógico, sem os protagonistas, e eu pegar e falar, velho, isso daqui é de Hades 2, isso daqui é de Hades 1, e eu sei que isso daí tudo é da Supergiant Games, que eles dão conta de fazer isso de um jeito maravilhoso. Ele tem um ponto nisso. Eu pego qualquer quadro de qualquer jogo da Supergiant Games, se eu mostrar pra você, você vai saber qual o jogo que é. Eu entendo, mas eu acho que isso se aplica a certa medida pro Yotei e pro Silksong também. Não, lógico, porque são sequências, mas de ser muito claro, não, eu acho que eu dou conta de pegar um modo foto do Ghost of Yotei, tirar uma foto e fazer você se confundir. Isso é essa nuance que eu tô tentando explorar, sabe? De, tipo, até onde eu tô falando que é um jogo da saga Ghost e a direção de arte da saga Ghost, e até onde eu tô falando de Ghost of Tsushima, e até onde eu tô falando de Ghost of Yotei. Até onde eu tô falando de Hollow Knight, até onde eu tô falando de Silksong. Mas e por conta disso ele não deveria estar na categoria, tipo, de melhor direção de arte? Tipo, uma coisa não tem muito a ver com a outra na minha cabeça. Eu acho que tem jogos nesse ano que tinham que estar, velho, nessa categoria, e foram esses. Isso eu concordo. Mas o argumento da sequência, pra mim, eu acho um pouco limitante, assim, no final das contas. Não, eu não tô chegando justamente por ser uma sequência que não pode estar aí. Mas eu tô pegando e falando, tipo, eu acho que tem muita coisa boa que ficou de fora pra colocar esses jogos, e eles estão aí mais pelo trabalho que fez antes do que o que eles fizeram nessas edições, sabe? Esse é meu argumento. Eu acho que por questão de um certo saudosismo até, de tipo, como Hollow Knight impactou antes, ou então como o Ghost of Tsushima, eu não tô tirando o mérito de que são jogos belíssimos. Sim. Mas, porra, eu acho que Despelote faz um negócio muito mais surreal, até tentando pra sair um pouco do exemplo do X do controle, que foi Sword of the Sea, que pra mim também é um jogo maravilhoso. Eu sou apaixonado por aquele povo lá. Mas, cara, eu acho que o que Despelote faz com direção de arte, eu acho muito mais impressionante do que Silksong, por exemplo. E agora? Que polêmico. Não, mas ué. No Silksong, onde ele brilha, não é na direção de arte, gente, é no game design. E o paralaxe, mano, das milhões de camadas do jogo, cara, não sei. Mas tem isso no primeiro jogo, bicho. Mas isso no primeiro jogo não quer dizer que o segundo não vai ser impressionante, cara. É absurdo a beleza desse jogo. Não, é um jogo bonito, mas, tipo, o que me chama mais atenção é o Despelote, velho, por exemplo. É isso. Em partes. Direção de arte, quando você sabe que uma direção de arte é boa, e isso vindo do cinema, da época que eu pegava e mexia estudava com cinema, é quando você pode dar conta de congelar um quadro, você apresenta isso, a pessoa sabe de qual obra que é, e, tipo, é bonito em qualquer quadro que você tirar foto disso. Um exemplo claro de direção de arte perfeita, impecável, Arcane. O Arcane é muito bom. Arcane, mas, vamos lá. Segunda temporada de Arcane, eu acho que ele não dá conta de pegar e evoluir muito com o quesito de direção de arte. Eu acho que nem deveria evoluir. Porque eu acho que lá, a segunda temporada, ele tem que desenvolver a história, ele não tem que ficar pensando nisso. Mas
é aquele negócio, eu dou conta de pegar um frame de qualquer uma das 2 temporadas de Arcane e apresentar pra vocês sabem que é um frame de Arcane. Hades 2 é aquele negócio, pensa se fosse Arcane, eu apresentasse um frame e você soubesse, não pela posição da história, mas só pelo jeito que tá o quadro. Você saber que é da primeira temporada ou da segunda temporada. Em Hollow Knight e Ghost of Yotei, e eu digo até em Death Stranding, por mais que ele tenha uma certa diferença, eu não dou conta de fazer essa diferenciação. Dito isso tudo, eu acho que como tá nesse ponto de eu não dou conta de diferenciar certinho a arte de um jogo pro outro, eu acho que tem outros jogos que mereciam estar aí mais do que esses 3. Na melhor narrativa, a gente teve de indicações Clair Obscur, Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance 2 e Silent Hill F. Todo mundo concorda aqui com o Clair Obscur. Mas eu fiquei balançado, tá? A minha decisão final é Clair Obscur, claro. Mas eu fiquei muito balançado com Silent Hill F e eu vou querer falar um pouquinho sobre isso, porque a narrativa dele é tão importante. Porque ele é um jogo, primeiramente, claramente feminista, e ele fala sobre isso, e todas as opiniões e desenvolvimento da Hinako é sobre isso, e é incrível, é impecável, é maravilhoso, e é muito responsável a forma como ele faz. Não só isso, como o escritor do jogo é o Ryukishi, escritor de visual novel como o Higurashi, o Mineko, que tem anime, tem visual novel, tem mangá e por aí vai. Eu gosto muito de Higurashi, então ver ele trabalhando num jogo de terror me deixou muito feliz. E o Silent Hill F, ele herda a estrutura de visual novel e de rotas de história para um jogo de terror da série Silent Hill. Então, para você ver a história completa, você tem que zerar no mínimo 3 vezes, porque cada final se soma e leva em conta o final anterior. Mais ou menos como é o Nier. Não o Nier Automata, mas o Nier Replicante. E fazer todos os finais e ver a história se desenrolar e você ter mais informações a cada final que você faz é simplesmente impecável de bem escrito, assim. Como falei, é um dos melhores jogos desse ano. E eu queria só falar um pouquinho da narrativa dele, porque que ele é tão impactante pra mim. Mas de tudo isso, ainda é Clair Obscur meu voto. Cara, também quero comentar um pouquinho sobre Death Stranding, que praticamente o 2 ele finaliza mais ou menos a história, né? Fala bastante sobre conceito de paternidade, conceito de responsabilidade, família, e querendo ou não, por mais que seja uma história muito doida dentro da cabeça do Kojima, uma história que quando você vai andando com a história, andando com o jogo, ela vai fazendo sentido e acaba sendo uma narrativa muito linda. Mas, dito isso, melhor narrativa é a obra que eu mais chorei na minha vida, que foi essa desgrama desse Clair Obscur. Que bicho do céu, velho. Aquele final daquele jogo, velho. Eu cito isso no cast, mas eu tive que ter aquele momento que a gente fala no cast de The Last of Us, que é o momento da sacada. Porque eu não tava dando conta de ver a tela. De tanto que eu tava chorando. Tipo, tava caindo lágrima no meu controle e eu tentava ler e tentava entender e não sabia o que fazia e eu comecei eu travei por causa dessa história. E teve... É incrível. Cara, eu acho que teve só uma outra obra que fez isso comigo. Foi o primeiro episódio da série de Chernobyl. Pra quem ainda não deu uma chance pra Clair Obscur, é desse nível que essa história bate no seu estômago. Certo, então todo mundo aqui concordou com a melhor narrativa sendo Clair Obscur, né? Sim. Com certeza. E é claro que todas essas histórias só são bem executadas se você tiver uma visão do diretor muito bem repassada para a obra, e é por isso que a gente está chegando agora na categoria de melhor direção, que a gente tem de indicados Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach, agora acertei falando em inglês, Ghost of Yotei, Hades 2 e Split Fiction. Ou seja, literalmente todos os grandes trabalhos de direção que a gente teve esse ano estão sendo homenageados aqui, com um destaquezinho pro... Ai, gente, esqueci o nome do cara, velho. Da Haze Light. Joseph Fares. Sou fã desse cara, bicho.
que de novo fez outro jogo baseado nas experiências das filhas deles e virou um jogo sensacional. Infelizmente, por causa da potência que foi esse ano, ele não vai receber tantos prêmios quanto ele merecia, mas eu quero só salientar isso. Eu sou fã desse cara, sou fã do estúdio da Hazy Light, sou fã do trabalho que eles fazem lá. Infelizmente, pela questão dos lançamentos desse ano, ele não vai ter tanto holofote quanto foi com It Takes Two. E também, meu voto nesse caso, eu fiquei muito pendendo entre Clair Obscur e Death Stranding, porque quando eu vou falar de direção, eu penso... Quer dizer, você pensa em quão redondinho é. E por mais que Clair Obscur é muito redondinho, ele ainda tem algumas coisas que mostra que é um jogo de primeiro jogo de estúdio, tem algumas coisas de gameplay, de animação, de como ele funciona. Não vejo isso como um problema, na verdade eu vejo até como um charme, mas se for para pegar toda a obra o mais redondinho possível, aí o Kojima ele fez até então o trabalho da vida dele. Essa categoria acaba sempre indo pro Kojima, mas eu voltei no Clair Obscur. Acho que a visão e a história por trás do desenvolvimento do jogo, do Guilherme, ele dá o passo dele fora da Ubisoft, juntar um time, e até tem um vídeo da Xbox Developer Showcase, né, da Partner Showcase, de que mostra ele apresentando o time dele, que ele foi montando, e tudo isso me deu muito, muito carinho por ele, e é uma visão que ele conseguiu guiar o projeto e também unificar a visão com todo mundo ali e fazer essa obra-prima que é o Clair Obscur. Então, por isso que eu voto nele. E tu, Rocket? Eu, em questão de best game, de melhor direção de jogo, na verdade, vocês me pegaram aí, por causa que eu também tava muito em dúvida entre o Clair Obscur e o Death Stranding. Acabei voltando pro Death Stranding, que os dois têm uma ótima direção de jogo, mas eu acabei tendenciando um pouquinho mais por causa de Kojima. Então, esse foi meu voto. Mas os dois são ótimos. Então, agora nós chegamos na derradeira categoria, na última categoria do nosso cast. Chegamos no GOT, no Game of the Year, o jogo do ano. E nós temos 6 indicados, que é Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, On the Beach, Donkey Kong Bonanza, Hades 2, Hollow Knight Silksong e Kingdom Come Deliverance 2. Estou surpreso de ver o Kingdom Come Deliverance 2 indicado, mas muito feliz de ver ele sendo indicado também, porque eu sei que fez bastante burburinho na internet. Mas dito isso, é Clair Obscur, né? É Clair Obscur. Não, é Clair Obscur. E agora, cara, revisando toda essa lista... Bicho, Donkey Kong ficou perdido, né, nesse trem. Ficou. Cara, porque Kingdom Come, ele tá em melhor narrativa, ele tem alguns prêmios, tá indicado em alguns prêmios técnicos. Donkey Kong, eu acho que só em Best Family. Só. Eu acho que sim. Só reparei nisso. Em Action Adventure ele não tá, não? Não. Talvez. Não tá, não? Não tá. Cara, o Mamaco aqui, ele tá meio perdido aqui, né, nessa lista, né, de jogos. Sim. Ele tá lá. Eu senti muita falta de Silent Hill F estando nessa lista. Muita falta. Talvez, tirar o Donkey Kong e colocar o Silent Hill F, eu acho que faria mais sentido. Sim. Em Kingdom Come, eu acho que eu não mudaria. Não, também não. Senti falta de Blue Prince. Queria muito ver uma indicação de Blue Prince, mas não me incomoda tanto quanto... Realmente, eu concordo contigo. Eu acho que Silent Hill F tinha que estar aqui. E, cara, eu já tô ansioso pra quando chegar a hora que eles vão anunciar a categoria lá no palco, que vai ter aquele sample de todas as músicas do jogo sendo tocadas pela orquestra. E quando tocar a música do Clair Obscur... também. Mas quando eu tocar a música do Clair Obscur, eu acho que eu vou chorar já ali, mano. Porque é muito foda que o Clair, como jogo, ele é impecável, como a gente conversou bastante nesse episódio também. Mas não só isso, a própria narrativa por trás do jogo, como o jogo estourou a bolha, como muitas pessoas abraçaram o jogo, né, tanto por cosplay, pela trilha, pessoas que não jogam muito videogame jogaram, pessoas que não gostam ou nunca tiveram muito contato com o jogo por turno, jogaram e gostaram, que é o próprio caso do Luigi.
Overwatch. Cara, é Então, o primeiro assim, jogo por turno que eu joguei na minha vida, velho. Que eu zerei na minha vida. Que eu Então sempre dropo. eu acho que a narrativa por trás do jogo também, ela já diz muito. E assim, de todos esses anos de Game Awards, eu acho que é o ano mais fácil de indicar quem vai ganhar. Sim, esse ano realmente tá muito fácil de perceber. É porque todos os anos tinha algum que tava mais ou menos na altura, né? Ou então eram uns anos muito ruins que era tipo o verdadeiro tanto faz, ou eram anos muito bons que era o verdadeiro tanto faz. Nesse tá bem parelho pra mostrar, mas eu tenho um detalhe sobre essa lista de Game of the Year. Cara, se qualquer um desses jogos tivessem sido lançados no ano passado, eles teriam ganhado o prêmio de jogo do ano. Sim. Literalmente, se qualquer um desses jogos aqui tivessem saído ano passado, tipo, Hollow Knight ou Hades, se eles tivessem apertado um pouquinho o desenvolvimento pra transformar parte da feature do jogo final em DLC pra lançar esse ano e lançasse ano passado, eles iam ganhar jogo do ano, velho. Sim, Eu concordo. ainda acho muito esquisito o Ascrobot ter ganhado. Ai, não fala do meu joguinho. Eu falo. Tinha uma Não, coisa mas melhor. por que a Astrobot ganhou? Não tinha outra coisa, velho. Tinha o do Black Myth. Tinha Metaphor e Fantasy. Não fale de Também. nada. Nossa, O mano. Metafor também acho até melhor que o Ascrobot. O Ascrobot, tipo, um jogo de família assim, mas não do ano, cara. Não achei do ano. Nossa, eu amo Astrobot. Não, eu tenho problema com toda aquela lista, velho. Eu tenho problema inteirinho com os jogos de 2024. Pô, eu tô lembrando dos indicados, eu tô ficando tipo, caralho, tinha Final Fantasy VII Rebirth, que é absurdo de bom. Tá vendo? Metaphor, que é absurdo de bom. Exato, eu não vejo um sentido do Ascrobot ter ganhado o jogo do ano. Absurdo. Um jogo de família? Sim, mas tipo um jogo multiplayer? Talvez, mas É estranho separar e falar que Astrobot é a fotografia do videogame em 2024, né? Eu acho absurdo isso, eu sou um defensor do Astrobot. Mas é isso, esse não vai pra um cast de 2 horas e meia. Mais algo pra comentar? é isso, só um aguarda aí agora pra sair dos resultados no evento e ver o que eles vão dar uns anúncios aqui e ali no evento. Também fico bem animado pra ver os anúncios. Eu tô esperando pelo anúncio de GTA 7 no The Game Awards. Acho mais fácil um Red Dead 0 do que o GTA 7. Então, Red Dead Redemption 1 Remake. Aí eu boto fé. vou puxar os nossos fichas de ouro aqui, que são os nossos apoiadores de nível máximo no Catarse. Então, muito obrigado ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David e também ao Bruno Felipe. A ajuda de vocês é fundamental para o Fliperama continuar crescendo, produzindo conteúdo todo sábado e termos esses debates sobre a indústria, sobre jogos, animes e tudo mais. Então, muito obrigado, seus lindos. Valeu! É isso, um abraço e até a próxima e vamos ver o Game Awards, minha gente. Valeu, gente. Tchau. Nozes. Falou! Dois. Gravando. Lavando. 3, 2, 1. Quê? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cara, Luigi, tu me deixou muito, tipo, confuso por um momento. Não, eu entendi lavando e não gravando. Aí eu falei lavando? Perdão, gente. Lavrando? Lavrando. Aí é o cachorro que lavra? Não, mano, aí é labrador, não é lavrador. Não, pera aí. Lavrador vem de O que é lavoura. lavrar? É quem Resolver trabalha no sulcar terra com instrumento agrícola, fazer lavores em bordar. Quem faz lavoura. Ah, entendi, então. Mas o cachorro não lava? Não, não é nada a ver. Tô achando Não, aí é o labrador. Aí o nome do labrador, se eu não tô enganado, é por causa da região dele. De onde ele foi gerado. Entendi. Tanto que o nome da raça é Labrador Retriever. Aí o Retriever que é o que ele faz, ele traz coisas pra você. Ele busca as coisas. Entendi. Então tá bom. Cultura, né? Caralho. Não só de videogame vive o Fliperama Nerd, né? Pô, é bem engraçado, porque, tipo assim,
Será que os ouvintes acham que é combinado essas coisas? Porque, tipo assim, o que acabou de acontecer foi literalmente só, sei lá, delírios Foi de uma puro palavra suco do entendida TDAH de errada, 3 tá pessoas. ligado? Tipo assim, foi uma palavra entendida errada que gerou uma discussão nada a ver. E é isso aí. E ainda assim, tá no episódio, né? Veio do puro suco do TDAH de 3 Sim. pessoas que não dá conta de manter uma linha de raciocínio, uma linha de Não pensamento. dá. Muito difícil. Então bora lá, antes que a gente entre em mais assuntos. Melhor multiplayer. Deixa eu ver. Melhor multiplayer. Nossa, Peraí, eu tô procurando aqui a categoria aqui, velho. Achei. A gente vai indo um de cada vez aí, fica melhor. Vai lá, Lê, já falei o último. Não, eu que falei o de melhor adaptação, pô. Ah, tá. Então, melhor multiplayer. Vai, fala. Então vamos lá, melhor multiplayer. A gente teve. Sintonia Criativa.